Eu vou contar para vocês como se criam histórias. Histórias de nosso povo, histórias de nossa imaginação. Histórias que vêm à nossa mente, que fogem de nossa mão. Quem não quer saber de histórias que se inventam com emoção? O campo de São Cristóvão é palco de tradição dos primeiros nordestinos que deixaram seu torrão, sua família querida, e vieram tentar a vida viajando em caminhão. Na verdade, digo uma coisa. Nossa literatura é cheia de histórias. De magia, de mistério, de amor e desamor. Muitos são os que contam, alguns os que escrevem. Quem não gosta de contar um causo, uma anedota, um conto sem ponto? Aconteceu uma certa vez com dois mineiros, um mais forte, um mais pesado e outro mais maneiro. E levaram eles para enforcarem eles. Aí pegaram o mais forte e botaram a corda no pescoço dele, amarraram na galha da engazeira. E quando empurraram ele para cair na água, para morrer enforcado, a galha quebrou, né? Ele caiu na água e saiu arrastando, nadando, arrastando a galha com tudo. Aí o coronel disse, deixa, ninguém não salva mais ele não. Se ele sair do outro lado, tá salvo. Aí pegaram o outro, vamos no outro. Aí quando pegaram o outro, que foram levando para botar, amarrar na galha, ele disse, ô patrão, o senhor caça uma galha mais forte que eu não sei nadar não. Quando dia virar noite, quando noite for de dia, quando peixe andar na terra e macaco der bom dia, as pessoas vão parar as histórias de contar. O ofício de contar histórias é muito antigo. Antes do homem escrever, contava as histórias oralmente. Um contava, outros ouviam. E os filhos dos filhos iam sabendo pelos pais e pelos pais dos pais das histórias que existiam na vida do seu povo. Nosso povo tem história, literatura popular, histórias que foram contadas e até hoje pode contar. Histórias que foram contadas e até hoje se pode contar. Cantar é um talismã que o poeta tem na vida. Ele é quem faz o relevo da história bem comprida. É esta a profissão, o prognóstico da vida. Contar e cantar histórias é um ofício que encanta. Alguns poetas cantadores se especializam nesse trabalho de envolver a sua plateia com narrativas e seus versos de amor. No programa de hoje, vamos falar um pouco sobre as pessoas que cantam e nos encantam. Visitaremos nossa cultura popular e falaremos dessas pessoas especiais que tecem versos. Vários tipos de versos. Venham comigo! Eu quero fazer embarque sem ir para a internet. Enquanto alguém mostra fita, mostra vídeo e disquete, eu vou mostrando a cultura da verdadeira manchete. Se o futebol que complete perdeu mais um jogador, eu não perco meu acervo de vato improvisador, cantando a nossa cultura que me fez superior. No Nordeste, inventou-se uma forma muito interessante de contar histórias do nosso povo. Lá sempre foi muito vivo o costume de se narrarem histórias nos serões familiares, nas varandas das fazendas, nas casas grandes dos engenhos. As histórias eram veiculadas por cantadores ambulantes, que iam de fazenda em fazenda, de feira em feira, espalhando histórias e notícias. Meu senhor, minha senhora, peço então vossa licença para entrar em vossa morada e encantar vossa excelência. Os cantadores são os poetas populares que se dedicam à cantoria perambulando pelos sertões ou engenhos. Às vezes cantam versos seus, outras vezes versos alheios. Algumas vezes, porém, inventam os versos no ato da cantoria, improvisando. Podem até mesmo desafiar um outro cantador presente para saber quem sabe inventar mais versos na hora. Eu sei que é bom a peça com toda desenvoltura. Cada poeta se sente decantando de outra altura e a bandeirante levando o grau da nossa cultura. Enquanto eu vejo figura igualmente essa bacana, a vontade é me agarrar e correr com essa cigana, embora morra afogado na praia em Copacabana. Existem
vários tipos de desafio. Fazer versos em face de um acontecimento momentâneo ou então a propósito de uma pessoa importante presente. É muito interessante e às vezes muito engraçado também. Ô menino, venha logo, com você eu dialogo pra dar conta do recado. Esse menino danado teima mais do que jumento. Esse menino é errado, hora, segundo e momento. Fica fazendo manobra igual quem reza por cobra lá da ilha de São Bento. Pois então, dona menina, eu agora desafio. Quero mostrar que a mestria é do homem serventia. Miau, miau, miau. Escute bem, seu metido, não me venha com farofa. Quem não sabe que a mulher é senhora e poderosa. Não, não, não. Sim, sim, sim. Não, não, não. Embora o desafio seja muito interessante na maioria das vezes, outras pode ser uma bobagem sem fim, como esse que os meninos inventaram. Por isso eu aconselho a quem não sabe fazer versos que insista e não desista, porque não é fácil ser repentista. E imagine ser escritor. Escritor de versos que pretendem contar vários tipos de narrativas. Escritor de histórias que seguem por aí, em feiras, fazendas e terras do interior. Contando um pouco do Brasil, os escritores da literatura de cordel seguem pelo mundo e são o nosso próximo assunto. Através da poesia, especialmente cordel, eu levo para os meus leitores, ao sabor deles, em rimas, que é mais fácil de gravar, ao lado bom da vida. São Cristóvão é nos domingos, o ponto mais brasileiro. Encontro dos nordestinos que vêm ao Rio de Janeiro. Lá passam horas saudosas, comendo coisas gostosas e ouvindo um bom violeiro. Foi no Nordeste que surgiu uma importante manifestação da literatura popular, a literatura de cordel. É uma mistura de poesia escrita com cantorias, tendo em vista que os livrinhos são vendidos e muitas vezes escritos pelo cantador que os lê nas feiras. A literatura de cordel fala de acontecimentos do dia a dia, fazendo o papel do jornal e do rádio do sertão. Tudo agora levantou. O povo sofre desgosto, com seca, fome, imposto, capim santo e tira-gosto. Teve gente que deixou bolacha, manteiga e pão, fava verde e fruta-pão, alho, cebola e carvão. Tudo agora levantou. A literatura de cordel também pode ser um instrumento de manifestação do inconformismo do povo com a inflação, com o descaso das autoridades diante da pobreza do país e muito mais. Mas os cordéis também sabem fazer graça, como esse, de Leandro Gomes de Barros. Não há loucura maior do que homem se casar. O peso de uma mulher é duro de se aguentar. Só um guindaste suspende, só burro pode puxar. Por forte que seja o homem, casando perde façanha. Mulher é como bilhar. Tudo perde e ele ganha. Porque mão de mulher, em vez de alisar, arranha. O cordel em questão chama-se As Consequências do Casamento. Como se vê, parece ter sido escrito por um revoltado com matrimônio. O nome cordel significa pequena corda. A literatura de cordel tem esse nome porque seus livrinhos ficam expostos nas feiras, presos a um pequeno cordel. Os cordelistas expressam o pensamento do povo. Também tem uma função muito importante, de guardar a memória popular. Alguma pergunta até aqui? Muito se falou de histórias, de canções e de poesias. Conhecemos algumas manifestações de nossa poesia popular, mas eu sempre fico na dúvida e gostaria de saber com certeza. O que é um poema? O poeta Mário Quintana escreveu certa vez: os poemas são pássaros que chegam não se sabe de onde e pousam no livro que lês. A arte do poeta está justamente em saber escolher palavras da maneira mais adequada e expressiva. O poeta, de um mínimo de termos e expressões, retira o máximo de significado, deixando ao leitor o trabalho de perceber de formas variadas o seu texto. Você conhece alguma poesia? Eu não conheço nenhuma poesia. Sei, poesia de amor, né? O Pintail do Pato, Galante Amarelo e Louro,
Mal saiu da casca do ovo, busca as águas do regato. Todos nós conhecemos algum tipo de poesia. Engraçada, infantil, lírica. A poesia pode aparecer em qualquer parte, para fazer rir, para contar uma história encantando os leitores e ouvintes. Na literatura de cordel, podemos retirar um exemplo de poesia que conta uma história. Observem o texto de Leandro Gomes de Barros. Zé Pitada era um rapaz que em tempos idos havia. Amava muito uma moça, o pai dela não queria. O desastre é um diabo que persegue a simpatia. Este foi um pequeno trecho. O poeta continua narrando as encrencas e proezas do pobre namorado sofredor Zé Pitada. Outro tipo de poesia bem diferente da que nós vimos até agora e que nos encanta é o texto do grande poeta português Luís de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Um texto poético pode ser chamado de poema. Os poemas apresentam uma distribuição especial no espaço da folha. Além disso, eles têm um ritmo próprio, bem diferente da fala comum. Observem o trecho do poema de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Vejam, Camões criou um poema, um texto literário com características especiais. Aliás, cada linha de um poema chama-se verso. Os grandes poetas criam versos inesquecíveis. Alguns ficam em nossa mente para sempre. Às vezes esquecemos o autor ou mesmo o poema inteiro, mas os versos permanecem na lembrança. Vocês lembram algum? Tenho fases como a lua, fases de andar escondida, fases de vir para a rua. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Mandaste a sombra de um beijo na brancura de um papel. Tremi de susto e desejo. Beijei chorando o papel. Cada grupo de versos recebe o nome de estrofe. Um poema pode ter uma ou várias estrofes. O poema de Camões tem 4 estrofes. Tem também 14 versos assim distribuídos. 2 quartetos e 2 tercetos. É um soneto. Muitos poetas ficaram famosos pela arte de escrever sonetos. O soneto de Camões apresenta rimas. Você sabe o que é uma rima? A rima são 2 palavras que têm os sons iguais, né? João, leão, né? Felicidade, cidade, todas as rimas são rimas, né? Vamos rimar, e eu quero rimar agora pra quem gosta de escutar. Esse pandeiro que eu trouxe da Paraíba, da terra da Macaíba, da banana e do cará. Do Rio de Janeiro, vivo ganha no meu pão e agora a televisão e já começou a me gravar. Vamos rimar, eu quero rimar agora pra quem gosta de escutar. Você sabe uma rima para brinquedo? Sei, mas é segredo. A rima é um recurso musical que se baseia na semelhança de sons no final de algumas palavras. Por exemplo, ver rima com doer, sente com descontente, lealdade com amizade, favor com amor. Será que você aprendeu? Diga-me então uma rima para amar. Amar, brincar, gostar, beijar. Eu acho que é sonhar, que além de rimar, eu acho que tem tudo a ver. A rima é um recurso poético muito importante, mas não é fundamental. Há muitos poemas sem rimas. Acompanhe o poema A Realidade e a Imagem, de Manuel Bandeira. O arranha-céu sobe no ar puro lavado pela chuva e desce refletido na poça de lama do pátio. Entre a realidade e a imagem, no chão seco que as separa, 4 pombas passeiam. Poemas sem rimas são chamados de poemas com versos brancos. A matéria-prima dos poetas são as palavras. Não as palavras que usamos todos os dias, automaticamente, sem percebermos nada sobre elas além do que elas querem dizer. Os poetas não. Utilizam todo o potencial das palavras. Exploram o som, o ritmo e, acima de tudo, o que podem expressar. Quantos significados diferentes as palavras podem traduzir? Camões diz que o amor é um contentamento descontente. Como pode isso?
Na linguagem poética pode. Porque ele está falando não da forma comum. Está empregando as palavras de maneira figurada. Para dizer que o amor é contraditório, fala de maneira contraditória. Os poetas usam a linguagem figurada. Cabe a nós, leitores, com atenção e cuidado, procurarmos entender o que o poeta quis expressar. Por volta dos anos 50, um grupo de poetas descobriu novo elemento para ser explorado pela linguagem poética. Não apenas o ritmo, as rimas ou a linguagem figurada, como fizeram todos os poetas até aquele momento. Eles descobriram algo novo e surpreendente. O espaço da folha em branco. Os poetas descobriram que na distribuição espacial dos versos na folha, eles podiam sugerir coisas, fazer desenhos, mostrar objetos ou sentimentos através das palavras desenhadas em versos. Vejam o poema de Augusto de Campos. Brincando com as palavras pluvial e fluvial, Augusto de Campos falou da chuva e do rio. A chuva cai, como a palavra pluvial parece cair sobre o rio, que deita no chão fluvial. O desenho das palavras na folha, isto é, a utilização do espaço é muito importante nesse tipo de poesia, feita não só para ser lida, mas para ser vista. Ei, que houve? Está doente? Não, estou fazendo um poema. Não só com palavras, mas também com imagens. Estou fazendo um poema visual, para ser visto, sabe? Quero falar sobre a beleza e a perfeição. Nada melhor do que a minha imagem como um poema. Você não acha? E sua própria beleza. Ai. É brincadeira. Poemas visuais, poemas tradicionais, poemas rimados, poemas sem rima, poemas que contam história, poemas que falam de amor. Quantos poemas podem no mundo existir? E poetas? Quantos há? Cada um sabe de si. Eu, por exemplo, acredito que haja muitos poetas que fazem arte. A arte de contar, a arte de emocionar, a arte de encantar. Alguma pergunta até aqui? Há tanta tristeza no mundo, tantos problemas no Brasil. Será que ainda há poesia na vida? Enquanto houver histórias, sentimentos, lutas e emoções, enquanto houver esperança, amores, caminhos e descaminhos, podem estar certos, amigos. Poesia e arte do mundo não desaparecerão. E as guerras? E a fome? As enchentes? E a violência? Que pode a poesia contra o difícil dia a dia? Pode muito. Se é preciso lutar, eu digo uma coisa. Lutam melhor aqueles que sonham. A poesia nos ajuda a sonhar. Imaginando e sonhando, podemos acreditar na construção de um mundo melhor. Ou, pelo menos, mais bonito. Eu acredito. E você?